Paz do Senhor a todos, profeta Abel, mais uma vez trazendo a palavra de salvação. Pega a visão aqui nesta mensagem que Deus mandou passar para todos, porque muitos estão se perdendo. É uma pregação da palavra, uma palavra de salvação. O título desta mensagem é as consequências do adultério. As consequências do adultério. A palavra do Senhor, ela diz assim, se encontra registrado na carta do apóstolo Paulo, Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreveu pelo Espírito Santo, no capítulo 6, a partir do versículo 15, ele diz assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Glória a Deus e aleluia. Ele diz que tomarei eu os membros do corpo de Cristo e faloei membro de uma meretriz? Não por certo, porque escrito está, diz a palavra, porque escrito está que aquele que se une com ela torna-se um só corpo. Você entendeu esta mensagem? Se eu pegar o corpo de Cristo, que sou eu, e fazer união com uma meretriz, a meretriz é uma prostituta, a Bíblia está falando. E no momento que uma pessoa mantém relação sexual com a outra pessoa que não é o seu cônjuge, cuja pessoa não é casado com a mesma. Então, se você é cristão, é evangélico, está fazendo do corpo de Cristo uma união com o inferno, com o diabo. Então, entenda bem, as consequências do adultério. Para você que conhece a palavra, para você que se diz cristão, que quer morar no céu, muitos estão adulterando a palavra de Deus para poder pecar. De que forma? Usando a própria Bíblia. Porque lá na carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 8, diz assim, se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Presta atenção, se dissermos que não temos pecado, fazemos de Cristo mentiroso porque a verdade não está em nós. Apoiado nesse versículo, Satanás está enganando muitas pessoas para permanecer no pecado. E você vê crentes evangélicos, pastores, sempre como um promotor, como um advogado, se defendendo com esse versículo. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Fazemos de Cristo mentiroso. Mas pega a visão aqui. Você não vê nenhum crente, nenhum pastor, nenhuma missionária citar um outro. Veja bem, quem escreveu a Bíblia num todo, ela é do Senhor. Ela é de Deus. Ou você crê ou não. E a Bíblia, ela não se contradiz. Então, João, capítulo 2, versículo 8, João 1, a carta de João 1, versículo 8, todos usam para se defender. Mas na mesma carta do apóstolo João, no capítulo 3 e no versículo 9, ele diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca, porque é nascido de Deus. Veja bem, está contradizendo o que está fazendo esse versículo? As pessoas só pegam o primeiro, carta de João 1, versículo 8. Se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos.
A verdade não está em nós. Mas na mesma carta de João, no capítulo 3, 9, ele diz: aquele que é nascido de Deus não peca, porque a semente de Deus está nele e ele não pode pecar mais. Fala daquele que nasceu em Cristo Jesus. Porque voltando um versículo, em João 3,8, ele diz assim, olha, foi justamente para isso que Jesus veio, para destruir as obras do diabo, que é o pecado. Diz assim, aquele que comete o pecado é do diabo. E foi justamente para isso que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Portanto, você é conhecedor da palavra, não vá para o inferno, meu irmão. Toda vez que o diabo te tentar para você adulterar, para você trocar de marido, para você trocar de mulher, repreende, é o demônio pombagira te tentando. Quando você quer trocar de marido, quer trocar de mulher, você já é conhecedor da palavra. Se você fizer isso, se você adulterar, se você fornicar, se você trocar, mudar de casamento, você vai para o inferno. Na Bíblia Sagrada, lá na carta de Paulo, o escritor, né, muitos dizem que não foi Paulo, mas eu afirmo que é Paulo, que escreveu a carta de Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 e 27, diz assim: aquele que peca voluntariamente, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. No versículo 27, ele continua a dizer: mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo para aqueles que pecam voluntariamente. O que é pecar voluntariamente, meu irmão e minha irmã? É você ser conhecedor da palavra. Que dignos de morte e de inferno são aqueles que praticam tais coisas. E você planejar, arquitetar um plano e praticar. A fornicação e o adultério. Tomarei eu os membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6, 15. E falou-ei membro de uma meretriz? Não por certo. Porque aquele que se une à prostituta torna-se um só corpo com ela. Você vai fazer Cristo casar, porque você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. Você se unindo numa relação sexual, que seja com quem for, você está unindo Cristo à prostituição. Ou seja, como diz em Hebreus 6 também, que você está pisoteando o Filho de Deus. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Repreenda. Repreenda o demônio da prostituição, o demônio pombagira. Toda vez que você for tentado a se separar, a divorciar, a se prostituir, o diabo vai usar a Bíblia gerando várias desculpas para você cair em adultério, em fornicação, em prostituição. Repreende em nome do Senhor Jesus. Se baseie por essas palavras. Não fique pegando só carta de João 1,8 dizendo que todo mundo é pecador e se não tiver pecado está mentindo. Isso é para quem não tem Cristo. Mas agora, na mesma carta de João 3,9 diz: aquele que é nascido de Deus não peca mais. Se você é nova criatura em Cristo Jesus, você não peca mais. Porque a semente de Deus está em ti. E se você ainda está pecando, você está sendo tentado para o adultério, para a prostituição, para trair teu marido, para trair tua esposa, é porque você não é ainda nascido de Deus. Procura ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E a semente de Deus vai estar em ti. E baseado nesses versículos que eu citei, vigia para você não ir morar no fogo do inferno. Peleja pela tua própria salvação. Jesus está voltando. Não cometa o adultério. As consequências do adultério é o fogo do inferno. Presta bem atenção, vou repetir. Hebreus 10, versículo 26 e 27. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade.
E no versículo 27 diz, de Hebreus 10, 27, diz assim: mais uma expectação horrível de ardor e juízo, de fogo eterno, para aqueles que pecam voluntariamente. Você é a igreja, você é o membro do corpo de Cristo, não une ele à prostituição. A Bíblia continua dizendo: todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o pecado de prostituição, ele pratica com o próprio corpo. Não seja pecador voluntário, senão você vai para o inferno. Repreende o diabo. Toda vez que vinha essa tentação, saiba, é o demônio pombagira te tentando. Não caia. Repreende como Jesus fez na tentação do deserto. Repreende o Satanás. A Bíblia diz: repreende o diabo e ele fugirá de vós. Resiste a ele e ele fugirá de vós. Tenha amor pela tua salvação, senão você vai ser queimado no lago de fogo ardente. Recebe esta palavra de salvação a respeito do adultério e da prostituição, com base bíblica, para que você não venha se perder. Você está sendo avisado. Não seja um pecador voluntário. Recebe essa verdade em nome do Senhor Jesus. Profeta Abel, trazendo a palavra de salvação a todo aquele que crê. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus.